aramaico, pastor, é muito diferente do hebraico ou não? É diferente. Na verdade, o aramaico, ele é formado, na verdade, de Arã, né? E os arameus, né? Que são, na verdade, o povo da cidade de Arã, lá da Babilônia. Então, o aramaico, ele é, na verdade, uma língua que hoje é morta, só se fala na Síria. Ainda se fala o aramaico, então? Tem grupos na Síria que falam aramaico. Falam a língua da época de Jesus, então? Da época de Jesus. São os ortodoxos, né? Da igreja católica, ortodoxa, eles falam o aramaico. E o hebraico é de uma raiz completamente diferente, né? Ah, é? Embora tenha muitas palavras, porque quando Israel foi exilado na Babilônia, eles voltaram com muita influência da Babilônia e do aramaico. Entendi. Entendeu? Então, por conta disso, dentro da linguagem do povo judeu que falava na época de Jesus, ninguém falava mais o hebraico. Só se falava hebraico os tops, né? Os mestres, os escribas. O povão falava o aramaico. Entendeu? Eles liam o hebraico porque tem... Obviamente, o alfabeto ele pode ser escrito parecido, né? Mas as raízes são diferentes. Vieram da Babilônia, porque o aramaico vem da palavra, né? Haram, né? Que é a cidade de Arã, onde Abraão nasceu e de lá que ele veio, né? Na Mesopotâmia ou Babilônia. Então, se a gente fosse fazer um histórico das linguagens... O hebraico é mais antigo ou tem alguma coisa antes? Então, obviamente, eu acredito que o hebraico é a língua que Deus criou e originalmente Adão falava hebraico. E dá para entender, porque você sabe o que a palavra Adam significa? Não. Adamá é barro. Ah, é isso? É barro. Então, na verdade, ele chama Adam porque ele veio do Adamá, que é barro. Mas também tem um outro detalhe, porque a palavra Adam é sangue. E também a cor vermelha. Então, na verdade, ele é chamado Adão, porque veio de um Adamá, que é barro, que também é um barro avermelhado. E se você pegar a mesma ciência, diz que a composição toda da nossa, vamos dizer, da nossa estrutura é do barro. Faz sentido. Entendeu? Você tem ferro, você tem minerais, tudo que tem no barro. E vamos lá. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. 90% hebraico. A Torá é... toda em hebraico. Mas, por exemplo, quando o livro de Daniel... Porque Daniel, ele foi exilado na Babilônia, né? Nós já falamos aqui que os babilônios vieram em 3 incursões e levaram os judeus embora. Primeiro vieram no ano 606, depois em 597 e por último em 586, destruíram o templo e levou todo mundo para a Babilônia. Daniel, então, ele foi para a Babilônia na primeira vez em 606 e lá ele aprendeu a língua babilônica para que quando os judeus chegassem ele pudesse ser um daqueles que iriam ensinar os costumes babilônicos para o seu povo, né? Nabucodonosor, ele era vivo, ele veio na primeira vez, levou os jovens, os nobres, os mais inteligentes, os mais bonitos, porque iriam servir a ele na corte. Então, Daniel foi um nobre. E então, ele dominava o aramaico. Quando ele escreve o livro, porções do livro que ele diz respeito aos gentios, ele escreve em aramaico. E o que diz respeito aos judeus, ele escreve em hebraico. Porque aramaico era mais era a língua dos babilônios, né? Entendi. Entendeu? E quando o povo judeu, eles ficam escravos dos egípcios, eles podem falar na língua deles? Então, na época, nós estamos falando de um outro tempo, né? Porque os hebreus, vamos dizer assim, o exílio babilônico aconteceu no 6º século, no finzinho do 7º século antes de Cristo, né? 606 antes de Cristo, já é 7º século, né? E quando o povo foi mesmo em 586, é 6º século antes de Cristo. Agora, o Egito, nós estamos falando de 1500 antes de Cristo. É mil anos para trás, né? É muito tempo. Eu acredito nessa datação que o êxodo aconteceu no ano 1446 antes de Cristo. Então, se o êxodo aconteceu 40 anos depois que Moisés, né, o que aconteceu foi o seguinte: Abraão sai de Arã
na Babilônia, e ele vai para a terra que Deus iria mostrar que é Israel. Então ali ele tem o seu filho Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem